Conta um pouco pra gente, nós já iniciarmos esse bate-papo, e para os nossos jovens, as pessoas que estão assistindo ao vivo, no gravado, como que foi esse despertamento de você? Que você lembra, assim, na igreja, com o Senhor, as suas referências de família, o seu pai, a sua mãe. Conta um pouco do Emanuel, com a chama ardendo pelo Evangelho. Vamos, se pode ser chamado assim, é que a igreja de hoje em dia ela tem muita dificuldade. A dificuldade da igreja hoje em dia é que ela entende que os melhores lugares para se pregar são em grandes eventos, grandes congressos, e não é bem isso que a gente aprendeu. A gente sabe que a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando especificamente de pessoas que não conhecem a Cristo, ou por menos já tiveram um conhecimento, mas não estão a fundos com ele. Então a gente sempre deve entender que a gente sim deve estar na igreja, a gente sim deve-se estar firme com Cristo, mas a gente deve entender que a gente não pode se alojar em quatro paredes. A gente não pode se acostumar com o ambiente, deve ir para fora, pregar o evangelho e anunciar as boas novas do Senhor. E nenhum lugar melhor do que aquele lugar que a gente sempre frequenta, porque é lá que as pessoas reconhecem quem a gente é. Porque eu posso falar bonito, eu posso ter um bom testemunho, mas são os testemunhos, são as práticas, são as vivências que determinam quem nós somos. O meu sonho sempre foi pregar o evangelho. Na verdade, não sempre. Eu comecei meu ministério quando criança cantando. E quando eu conto isso para algumas pessoas, imagine, você cantava, porque hoje se eu canto, esvazia a igreja até o inferno estremece. Meu Deus! Mas é assim, eu comecei meu ministério cantando. Você quer dar uma palhinha para nós, não? Eu tive o começo do meu ministério foi cantando. Ó, tem gente aí, vamos lá. Bora. Eu comecei meu ministério cantando, tive minhas oportunidades quando criança, me acostumei com a igreja, me acostumei com o púlpito muito cedo e eu agradeço ao Senhor por isso. Eu comecei e depois foi através do meu pai que eu comecei a desenvolver o ministério da palavra. Meu pai me dava oportunidades, eu li o versículo, descia do púlpito envergonhado, mas que eu tinha conseguido, subia no púlpito tremendo, e até hoje assim. Aí eu lembro que eu chegava, lia um versículo, descia, mas eu lembro que eu lembro toda vez que isso era na igreja do Perobal. Fica à vontade. Quando eu comecei a desenvolver, eu pegava a minha Bíblia, abria minha Bíblia assim, colocava o dedo no meio da Bíblia, cruzava a minha perna e ficava batendo a perna assim, ó. Meu pai entendeu que eu queria oportunidade. Era um sinal pro seu pai? Era um sinal. Legal. E você tava bem do lado do púlpito, de olho pra ele. E não tirar o olho dele. Enquanto ele não olhava a minha, eu não tirava o olho dele. E era assim, eu comecei. Depois eu comecei a ler o versículo, explicar o que eu tinha lido, explicar algum contexto, alguma história, algum assunto específico. E aí eu comecei a desenvolver o ministério da palavra. Eu lembro que a primeira pessoa que me convidou a pregar foi meu pai. Eu lembro que ele era uma campanha de quinta-feira, a pregadora que tinha sido convidada para a campanha não foi. E aí eu não queria oportunidade naquele dia. Ah, não. Na verdade, eu até queria. Eu peguei minha Bíblia, coloquei o dedinho como sempre, cruzei a perna e fiquei batendo. Aí meu pai tirou a oferta. Falei, agora o pai tirou a oferta, vai passar a palavra. Então eu guardei a Bíblia do lado. E a irmã que tava cantando, na hora que ela tava cantando, meu pai dá uma rápida olhada de canto pra mim. Aí eu olhei pra ele e ele deu uma olhadinha pra minha Bíblia e falou... E apontou pro relógio. Falei, eu pregar? Meu Deus. Nunca tinha pregado. Eu falei, amém, vamos lá. Sorte minha que eu já tinha uma oportunidade, nem palavra, eu tinha uma oportunidade preparada. Aí eu cheguei, eu tomei o microfone, assumi a tribuna e eu cheguei para conversar lá e li o versículo e expliquei o que eu tinha lido. Eu lembro que a passagem foi sobre Moisés, a autoridade de Moisés. Aí eu fiquei uns 5 minutos explicando o que eu tinha lido e depois... Ixi. Aí eu comecei a fazer umas coisas nada a ver. Depois eu engajei no assunto, que daí foi falando, aí desenvolveu a mensagem. Deu uma travadinha no início. Deu uma travada e não queria vir assunto, e eu falava umas coisas nada a ver, que não dava uma com a outra, e não ligava uma com a outra. Mas depois que eu achei um assunto, e foi, pela graça do Senhor Jesus. Eu lembro que eu encerrei a mensagem, a primeira pregação, preguei 40 minutos, foi... Foi mais do que eu, rapaz. Foi benção, Jesus.
40 minutos. E desde lá eu tenho me desenvolvido nesse ministério do dom da palavra, que é o dom que o senhor tem me concedido. Você falou que a primeira oportunidade que você teve foi o seu pai que deu pra você. E você falou que foi no Perobal. Foi no Perobal. O pessoal que não conhece o Perobal, explica aí. Tem história, hein? Pra turma entender como que funciona o ministério, cara. Já tem história. Onde é o Perobal? Como você foi parar no Perobal lá? Porque as pessoas, você falou, legal, Manuel, que você falou no início da sua fala, que as pessoas, elas querem os melhores lugares, né? Sim. As grandes igrejas, que é bom. Eu falo pro pessoal, eu vou ministrar louvor, eu amo ministrar em igrejas grandes, em igrejas, né, com pessoas, porque é gostoso, né? Uhum. O povo adorando, louvando, mas também amo de maneira igual ministrar em igrejas pequenas, né? E você citou o Perobal. Fala um pouco da igreja do Perobal, que é onde foi seu berço ministerial aí pra gente. O ministerial foi a igreja do Perobal. Onde eu comecei o meu ministério foi lá. Onde eu realmente tive minhas primeiras oportunidades, e eu sempre tinha oportunidades na igreja. Eu tenho muita saudade de Perobal porque foi, como já dito, foi a igreja onde eu criei experiência, onde eu me alicercei, onde eu realmente conhecia Jesus. Tive experiências com ele, na prática, fui lá. A igreja de Perobal é uma igreja que fica na cidade de Alambari, é um bairro separado da cidade de Alambari, e, como que eu posso dizer assim, é uma igreja bem separada da cidade. Uma igreja no meio do mato, no meio do mato mesmo, né? do mato mesmo. E pensa nos cultos gostosos que tinha. Porque a gente tem muita igreja grande hoje que não tem aquele... Eu não sei explicar, mas não tem aquela vivência de uma igreja pequenininha, aquele povo... É isso mesmo. Não sei explicar, mas é um negócio diferente que tem. É sobrenatural, de fato, né? Sobrenatural, é diferente. E eu lembro que a gente sempre fazia vigília. E as primeiras vigílias não ia quase ninguém lá. Então era meu pai, alguns obreiros que ficavam orando de madrugada. Eu, como era mais novo... O que eu fazia? Eu ficava até um certo momento, ia pro carro e voltava a dormir. Depois, as vigílias do Perobal começou a estourar. Começou a vir gente de longe. Eu lembro que vinha gente de São Paulo na vigília, dormia em casa para ir embora no outro dia. Rapaz. A vigília. E pensa num poder que descia naquela vigília. E, inclusive, eu quero mandar um abraço. Fique à vontade. Porque senão eu vou me lascar em casa. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, pastor Clodoaldo. Deus abençoe sua vida. Foi um dos instrumentos usados por Deus para alicerçar meu ministério. Ele falou, se eu não mandar um abraço pra mim, você vai ver a hora que chegar em casa. Então aproveita, manda. Vou mandar agora, né? Que senão... Ele tá pastoreando a Lambari ainda? Não tá mais. No momento ele tá na sede. Tá na sede? Legal. Sede. Segue lá. Ele tá itinerante agora. Eu falo pra ele, o senhor tá itinerante agora, né? Prega mais que eu. E ele prega. Ele prega. A benção. Eu tenho algumas experiências, sem cortar você. É legal. Eu conversando com você, assim, Manuel... Eu lembro do seu pai, cara. Quando seu pai, ele era jovem ainda. Ele era, acho que, evangelista na época na Assembleia de Deus, né? Lá no Jardim Casa Grande, do pastor Joel. Do pastor Joel lá. Rapaz, eu tenho vídeos ainda em casa, né? Preciso achar lá que tem ele chegando na igreja pra participar do culto. Uhum. Ele sobe no altar assim. E logo Deus usa ele Deus começa a usar ele para entregar palavras, entregar a revelação literalmente pro pregador. Assim, não foi uma vez, duas vezes, foi muitas vezes que eu vi o seu pai sendo usado por Deus, cara. Até um abraço pro pastor Clodoaldo, uma bênção, homem de Deus, literalmente. Eu vi numa geração que era assim, Manuel, que se dava liberdade, literalmente. Não que hoje não tenha, não é uma crítica. Quando a gente fala vindo de uma geração, todo mundo fala, vai falar mal do não é. Não. Mas o que você falou, de uma simplicidade que hoje é difícil achar. Hoje uma pessoa para subir no altar, às vezes entregar uma palavra, às vezes ela tem medo. Porque por causa da etiqueta, da liturgia, né? Eu sei que quando é Deus falando, o pessoal vai, entrega. Uhum. E seu pai era um desses, cara. Quando seu pai entrava na igreja assim, falei, Deus vai usar o pastor Clodoaldo hoje. Já pregou em quando eu 1900 e alguma coisa atrás. Ele já alguns zeros. Já alguns aí, eu já tive a oportunidade de levar ele pra pregar na igreja lá. Foi benção. Tem umas histórias tremendas com seu pai lá, cara. Eu olhando pra você, falando assim, tá? Eu começo você falando. Tá passando um vídeo na minha cabeça aqui. Mas segue lá, eu cortei você falando do Perobal. Do Perobal. Então foi lá que teve as vigílias que, meu Deus, era forte o mistério. Mas voltando a falar sobre o assunto
Que a gente começou a falar... A gente vai abrindo, Vai abrindo o leque. Vontade. É que nem raiz. Vai pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Mas é isso. Esse projeto nasceu do sentimento que o senhor colocou dentro do meu coração. Inclusive, domingo eu tive uma oportunidade na igreja e falei sobre o projeto. Pra quem não conhece a história do projeto, o projeto ali se iniciou em um desejo que o senhor colocou no meu coração de pregar o evangelho fora da igreja. Porque eu costumo dizer que pregar o evangelho dentro da igreja é fácil. Pregar dentro da igreja é fácil. O duro, o difícil é pregar pra fora. Pra pessoas que te conhecem. Pra pessoas que estão no teu convívio. Aí é difícil. Lá é difícil. Esse projeto nasceu... Eu lembro que era num domingo. Eu tava indo dormir. Antes de eu dormir, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, se for do teu desejo, que tenha pelo menos 3 pessoas amanhã nesse projeto. Se for do teu desejo, tenha pelo menos 3 pessoas. 3. Só 3 é o suficiente. Fui dormir, no outro dia eu acordei, fui conversar com a diretora, dona Débora. Inclusive, quero mandar um abraço para ela. Muito obrigado, porque foi ela que abriu esse leque para esse projeto. Ao seu Gomes. Ao seu Gomes. Eu lembro que eu cheguei pra ela e falei: Dona Débora, eu chamava ela Dona Débora. Dona Débora, eu queria criar um clube, que é um tempo separado que nós temos para os alunos terem a sua convivência entre si, desenvolverem as suas habilidades. Tem clube de pimbolim, futebol, basquete, xadrez, tudo, de dança, teatro, tudo. Eu queria criar um clube. Ela virou pra mim, ela não perguntou nem qual era o clube. Ela falou: qual vai ser o nome? Eu falei: Senhor, ora vem. Aí ela estralou os olhos. Aí ela estralou os olhos. E você vai falar sobre o quê? Eu vou falar a palavra de Deus. E aí eu falei: nenhum aluno chegou pra mim assim. Você é o primeiro. Falei, aí ela virou pra mim e falou: o que você vai prezar? Eu falei: vou prezar de uma sala e uma caixa de bis. Você tem, dona Débora? Eu falei: eu tenho. Qual sala eu posso usar? Veja uma que tem aí, você pode pegar. Aí entrei na sala, tinha 2 alunos. Aí algo falava no meu coração: chama mais alguém? Chama mais alguém. Eu não lembrava da oração do dia anterior. Não lembrava. Só vinha no meu coração: chama mais alguém. Aí eu fui buscar em outra sala: você quer participar do meu clube? Quer participar do meu clube? Aí ninguém queria. Até que uma pessoa acertou. Acho que eu vou. Aí foi. Quando eu abri a Bíblia e comecei a pregar dentro daquela sala de aula, eu lembrei da minha oração do dia anterior. Tenha pelo menos 3 pessoas. E tinha 3 pessoas na sala de aula. E dali a gente começou o nosso projeto.